Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí da hora que vocês vão assistir essa videoaula. Essa videoaula é uma videoaula sobre o processo de sinterização de minério de ferro. É uma videoaula aí de caráter avaliativo da disciplina MET 129, Siderurgia 1, lecionada aí pelo professor Cláudio Batista, e vai ser apresentada por mim, que sou a Mila, e pelo Hugo. Pode passar, Hugo, por favor. O que é o processo de sinterização? A sinterização, então, é um processo de aglomeração de partículas de minério de ferro que ocorre através de uma fusão causada pelo calor produzido na queima de um combustível sólido adicionado à mistura. Pode ser entendida também como um processo de aglomeração a quente de uma mistura de finos de minério de ferro, coque, fundentes e algumas outras adições, com dosagens e composições químicas bem definidas, cujo o produto resultante, né, que é o sinter, apresenta, então, características químicas, físicas e metalúrgicas compatíveis com as solicitações para o alto forno, né? Pode passar, por favor. Os minérios de ferro, então, fundentes e as adições, o sinter de retorno e os combustíveis sólidos convenientemente dosados, devidamente umidificados, são misturados em misturadores e carregados em uma esteira contínua. A umidade é importante para controlar a permeabilidade da camada e aumentar a resistência mecânica das micropelotas, que são formadas a princípio. Os fundentes têm como função básica escorificar as impurezas contidas na carga pelos minérios e pelo combustível sólido, formando uma matriz de escória capaz de promover a coesão dos grãos de minério de ferro, de modo a proporcionar ao sinter uma resistência adequada para que seja utilizado no alto forno. As especificações químicas e granulométricas do minério de ferro não são, no entanto, suficientes para garantir a obtenção dos índices de produtividade da sinterização, nem da qualidade dos aglomerados produzidos. Pode passar, Hugo. Logo, o processo industrial de sinterização, ele tem como objetivo aproveitar os finos de minério nas minas ou nas usinas de tratamento. O processo, ele se inicia aí na dosagem de todas as matérias-primas de fina granulometria. No misturador, quando a gente adiciona água, forma as micropelotas, e esse material blindado, então, ele é distribuído na esteira da máquina de sinter pelos silos de estocagem. A mistura a sinterizar é carregada sobre a esteira de grelhas, né, como a gente pode ver, e é posta a altas temperaturas a partir do forno de ignição, aproximadamente 1.200 graus Celsius, iniciando o processo de sinterização dessa massa, que, sob combustão do ar, é seccionado de cima para baixo ao longo do leito. A frente de sinterização termina ao final da máquina de sinter, onde essa massa de sinter passa ainda em um resfriador. Ao sair da máquina, o bolo de sinter ainda passa pelas etapas de britagem e peneiramento, que prepara o material para serem enviados direto para o alto forno. Após o processo, forma-se um material aglomerado, sólido e poroso, denominado sinter. As partículas superfinas geradas no processo são succionadas e direcionadas para o precipitador eletrostático. Bom, boa noite. Pode passar. Dando prosseguimento aí na apresentação, né? Como foi bem falado aí pela Mila, né? Esse processo de sinterização da máquina, a gente encontra aí, né, zonas, né, em um leito de sinterização também na máquina, e eu vou estar apresentando um pouquinho sobre elas aí, né? Vou falar um pouco da zona úmida, né? Como se encontra na imagem, a zona de secagem, zona de combustão, né, ou de reação, e a zona de resfriamento. Bom, então vamos lá. Falando um pouquinho das reações químicas, né, que ocorrem dentro dessas zonas, primeiramente começando pelas reações da zona úmida, né? Nessa zona, a única reação química passível aí de ocorrer é a hidratação da cal, né? No entanto, ele atinge sua intensidade máxima dentro do misturador quando a adição de água para o controle do processo, né, foi estabelecido, né? Também a zona úmida aí é constituída a base do leito, né?
da mistura sinterizar. Tem como limite superior aí a temperatura em torno de 1000 graus Celsius, né, ocorrendo nela uma supersaturação em água, né, ou seja, conhecido também como superúmido, e aí ocorre a reação aí da cal, CaO com a água, né, que age com a água, formando aí a reação aí de hidróxido de hidróxido de cal e mais calor. As reações nas zonas de secagem, agora, elas ocorrem em 3 reações, né, todas consumindo calor e contribuindo para o abaixamento do nível térmico do ambiente de gases mistura. Vaporização da umidade, né, a gente tem 3 aí, processos dentro da zona de secagem, que é a vaporização, 3 reações, né, vaporização da umidade, secagem propriamente dita de água, a desidratação do hidróxido de cálcio, como eu tinha falado, né, que tem a formação de cal mais água, né, e a perda de água de cristalização do minério de ferro também. Nessa zona de secagem, né, as temperaturas aí são em torno aí entre 100 e 500 graus Celsius, né, ocorrendo inicialmente aí a evaporação da umidade presente, né, como eu disse anteriormente, nessas reações, né, na mistura e depois a desidratação dos hidróxidos. Bom, já nas reações das zonas de combustão, reação da zona de reação, né, ou também conhecida como combustão, zona de combustão. A gente também tem a etapa de combustão do combustível sólido, né? Essa reação ocorre a partir de 500 graus Celsius, levando a temperatura aí do leito até aí a faixa de 1400 graus Celsius, né? Com a formação aí dos gases aí CO e CO2 em proporções variadas. E normalmente a queima do combustível se dá com excesso de oxigênio, as reações estequiométricas que ocorrem, né, nessa combustão, estão aí inseridos logo abaixo, né, que é o carbono mais oxigênio, formando 2CO mais calor, e o carbono mais oxigênio aí, formando CO2 aí, mais calor também. Essa zona de combustão ou de reação, também como conhecida, compreende toda a região acima, né, de 500 graus Celsius, quando se inicia a combustão do combustível, né, passando pelo ponto de temperatura máxima do processo, e quando se inicia, né, o resfriamento do cinto, né. E as principais reações aí que ocorrem, como eu já falei aí, falando um pouco aí no jargão aí, né, metalúrgico aí, na combustão do combustível, que seria exotérmica, né, a decomposição dos carbonatos, né, que seria endotérmica, a reação da fase sólida, redução e reoxidação dos óxidos de ferro, e finalmente as reações de formação do líquido, né, da fase líquida. Bom, a reação também de decomposição de carbonetos que ocorrem nessa zona, né, são mais usados na sinterização aí, os carbonetos como o calcário, calcítico, né, o CaCO3, e a dolomita, né, Ca, composição com Mg e CO3, né, cujas decomposições se iniciam a partir de 800 e 600 graus Celsius, respectivamente, com absorção de calor e contribuindo para o abaixamento da temperatura dos gases, né, ocorrendo segundo as reações. Essas reações, né, que ocorrem aí, como eu já disse anteriormente, reação de combustão aí, né, e decomposição, na verdade, dos carbonatos, né, reações de fases sólidas, né, e na realidade a calcinação dos carbonatos inicia aí lentamente a temperatura mais baixa, tornando-se mais intensa em temperatura elevada, em torno de 900 graus Celsius aí, a máxima, né, com forte absorção de calor, né, e esse motivo aí, um aumento na participação de carbonato, calcário ou dolomita, como eu já disse, na mistura deve implicar em uma necessidade maior de combustível também para o processo. E, por fim, a reação também nessa zona de combustão ou de reação, né, a redução dos óxidos de ferro e reoxidação. No processo de sinterização, essas reações iniciam na região superior da zona de secagem e continuam na zona de reação, né, e só termina com o início do resfriamento do processo. E, porém, aí pode ocorrer aí em uma faixa muito estreita aí do leito também. A redução do óxido, ela caracteriza-se
retirada parcial ou total do oxigênio ligado à molécula original, transformando em um óxido aí inferior também menos oxigênio ligado, né, ou no metal puro, respectivamente. E pode ocorrer aí duas formas distintas aí para esse processo, que é a por dissociação térmica, né? Quando a pressão parcial do oxigênio no oxigênio do oxigênio no óxido for maior, né? Que é a pressão parcial de oxigênio nos gases que compõem o ambiente de centrização. E também a gente tem aí também a por redução química, que é nesse caso parte do oxigênio é retirado por um agente redutor, CO, né? Que tendo maior afinidade pelo oxigênio, que é o óxido em questão, forma um novo produto de óxido, né, mais estável, né? E os gases aquecidos provenientes da frente de combustão são ligeiramente redutores, né? Mas suficientemente para provocar a redução do CO de temperaturas baixas, né? Segundo a ordem descrita de reação, né? Hematita, né? Magnetita e depois usita e vusita. Quanto maior a proporção de combustível na mistura e menor sua granulometria, tanto mais redutores serão os gases, né? Relação de CO e CO2 elevada. E aí, consequentemente, mais reduzida será a carga de sinterização. Bom, falando um pouquinho aí, mais um pouco dessa etapa, né? Ultrapassada a zona de combustão, a situação termoquímica do ambiente ela se inverte. Então, o aquecimento ele transforma-se em resfriamento e o gás, que era ligeiramente redutor, ele vai se tornar fortemente oxidante. Bom, e por fim, na zona de resfriamento, só comentando um pouquinho também, ela tem um início mais baixo, como já disse anteriormente, 900 graus Celsius, né, quando termina a reação. Nessa fase do processo tem o lugar de resfriamento e recristalização, que é um ponto muito importante também de todo o cinto, né? Então ocorre a recristalização do cinto, produzindo a estrutura final, conferindo determinadas propriedades aí para o sinter metalúrgico. Bom, esse foi o nosso trabalho, nossa apresentação. Eu agradeço a todos aí por assistir a gente e muito obrigado a todos aí. Muito obrigada, pessoal.